Olá, pessoal. Estamos mais um episódio do nosso Oculcast, do seu podcast de oclusão, e hoje um episódio muito especial, né, com um professor muito querido, Luiz Epini, né, que é um ícone da oclusão, a oclusão nacional e internacional, né, professor de vários professores, inclusive do grande Alex, né, que está aqui hoje, e eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico de conteúdo, né, científico, de conteúdo cultural, né, e tenho certeza que todos vão se deliciar com essa conversa, com esse bate-papo que a gente vai ter aqui, sabendo um pouco da história vivida pelo professor Luiz Epini, né, que nos guiou até o momento atual. Então, agradecer mais uma vez a presença do professor aqui no nosso podcast, no Aceite, né, e do professor Alexandre, aí, o Alex, que também acreditou nesse projeto, nesse podcast, um projeto que a gente democratiza a oclusão, né, para que vocês possam escutar professores renomados, né, que são os nossos convidados aqui, sobre um assunto que muitas vezes não tem tanta ênfase dentro da odontologia. Então, obrigado, Alex, pela parceria. Eu passo a palavra para que o Alex também faça suas considerações iniciais e apresente o seu professor aí para a gente. Então, esse podcast para mim é um podcast muito, muito especial, porque, em primeiro lugar, né, eu tenho que falar que a minha história na odontologia ela se junta, se mescla com a história do Luiz. Luiz me deu a oportunidade de ter acesso a uma odontologia de alto padrão, logo que eu me formei. Eu jamais teria tido essa oportunidade se não fosse ele. Luiz me fez ser o reabilitador que eu sou, porque ele é um grande reabilitador clínico e um dos melhores professores de oclusão do mundo para mim. Então, assim, um dia ele chegou para mim e falou: "Você vai ensinar". Eu falei: "Você está doido que eu vou ensinar? Não vou ensinar". "Não, você vai, você nasceu para isso". Então, até me fazer o professor que eu sou, ele fez. Então, ele é meu pai. Vai ser um podcast bastante emocional para mim, porque, obviamente, não tem como separar essas coisas, mas vocês vão ter uma oportunidade única de poder ouvir, para mim, uma das pessoas com maior bagagem de entendimento, de cultura, da odontologia, do mundo, da vida, de tudo, né? Que ele tem dentro dele e ele vai poder passar nesse pouco tempo que a gente tem um pouquinho desse universo todo, dessa riqueza toda que ele tem em relação a tudo que a gente vai conversar sobre odontologia e sobre a história da oclusão, que também se funde com a história de vida dele, e ele vai agora contar para a gente um pouquinho de como é que isso aconteceu, e a gente vai bater um papo muito legal aqui com vocês. Luiz, por favor, a Muito casa é bem, sua. muito obrigado. Muitíssimo rápido com esse convite. Quem diria, né, que um dia eu estaria, quem pensaria num podcast desse nível, falando, eu que comecei lá atrás, só quase que empurrando um carrinho de boi para as pessoas me notarem o que eu dizia, e hoje estar assim, essa evolução toda naturalmente, teve um começozinho, mas entrego a vocês os louros de estarem levando essa bandeira da oclusão com a qualidade e com a versatilidade com que estão levando para o mundo também. Então, fico muito feliz de estar aqui. E eu queria dizer uma coisa, antes de me apresentar mesmo, eu queria dizer que eu tive mais de 60 pessoas que passaram pelo meu consultório, quase todos com o intuito de aprender ou de estar comigo, trabalhar comigo e tudo. E desse número grande de pessoas, poucos ficaram realmente comigo, poucos entenderam as intenções de se mostrar uma boa odontologia, e eu tenho, na verdade, alguns destaques para isso, mas Alexandre, sem dúvida, é o grande destaque, porque, além disso, nós temos uma ligação familiar, eu sou padrinho da filha dele, e ganhei ele como filho, e isso, para mim, é importantíssimo. E eu digo sempre, né, para as pessoas, Alexandre subiu no meu ombro sem me machucar, se catapultou e hoje é o grande professor que é. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho dele. Além do bem-querer, eu tenho uma admiração incrível e sei que hoje ele é um dos melhores profissionais deste país. Isso, para mim,
é uma coisa muito importante dizer. Nossa, obrigado, Luiz. Bem, sou Luiz Antônio Soares Epini, caipirão do interior de São Paulo, de Itu, né? Vim para o Rio de Janeiro, em princípio, para fazer Itamaraty, não deu certo, a família queria que eu fosse diplomata, mas não era isso. Eu queria ser dentista desde os meus 6 anos de idade, isso é um capítulo à parte da minha vida, mas eu queria isso. Fui um bom aluno na faculdade de odontologia, fui monitor de prótese 1, 2, 3, e quando me formei, estavam abrindo um curso de especialização na UERJ, eu me formei na Fluminense. E eu fui lá, me candidatei e fiz a prova de seleção que tinha. E eu não respondi metade das questões que me apresentaram. Fiquei muito encafifado. Falei, mas como? Eu sei tudo de prótese, né? Tudo que pudesse me apresentar, mas eu acho que só respondi metade, talvez, da prova. Fui agraciado com uma viagem para o exterior, como formatura, fiquei lá 2 meses. Quando eu voltei, pensei, bom, vou lá passar na UERJ para pegar meus documentos. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu tinha passado e muitíssimo bem classificado para o curso de especialização. Ou seja, o que eu não tinha respondido, ninguém tinha respondido, e eu tinha um certo, vamos dizer assim, uma certa qualidade em mim, que era conhecer bastante prótese, porque eu estudava muito, muito, muito. Então, fui lá para o curso, e encafifado, por que eu não tinha respondido aquilo, e era algo que eu nunca tinha ouvido falar, e que a professora Lúcia Maria Pereira Rego, recém-vindo do curso do Janson, de um mestrado e doutorado, fazia questão absoluta de nos massacrar com esse assunto, graças a Deus, que era exatamente a oclusão. E eu fiquei muito, mas muito temeroso de não conseguir entender, nem de terminar aquele curso de especialização, porque eu não sabia nada de oclusão, nada. Mas, ao mesmo tempo, como de linguagem da minha época, eu sou tinhoso, então eu fui em cima. Comprei um articulador Whitmix, peguei o manual, que era em inglês, e comecei a traduzir o manual, e aí comecei, eu tinha sido monitor de anatomia também, Nízia Seródio de Mello, e fui monitor em campos. Bom, então eu comecei a relacionar o que eu via, né, da odontologia com o articulador. E isso começou a me dar uma luz, porque antes era como se eu entendesse, mas tinha uma nuvem na minha frente, eu não conseguia enxergar direito. Mas aí eu comecei a relacionar com o articulador tudo aquilo que era sendo dito e encaixar a mandíbula dentro do articulador, encaixar a maxila dentro do articulador. E agora pode ser uma bobagem para vocês eu dizer isso, mas na época não tinha ninguém que me ajudasse a fazer isso. Não tinha uma explicação plausível para aquilo. E aí me juntei com umas pessoas, alguns alunos em destaque nessa ocasião, na UERJ, alunos de graduação, que começaram a estudar comigo. E, a partir daí, fundou-se um grupo de estudos chamado Luiz Antônio Soares, na época eu não usava o Zepini, por questões familiares, mas o grupo de estudos Luiz Antônio Soares Zepini. E aí, a partir dessa vamos dizer, união entre pessoas, né, destacou-se para mim José Ricardo Soares Gomes, que todo mundo achava também que era meu filho por causa do nome, e que andava comigo para baixo, para cima, para baixo, para cima, e começamos a dar curso em praticamente todos os lugares onde aceitavam o curso. No começo, eu punha até outros elementos, outras pessoas do grupo para dar aulas também, mas nem todos tinham aquela verve especial para ser professor. Mas eu sei que nos desenvolvemos, e esse meu grupo de estudos durou 24 anos. Então, foi um grupo de estudos muito ativo, onde nós éramos, em princípio, 16 membros. Esses 16 membros, às vezes, convidavam 2 pessoas para participar de algumas reuniões especiais, e nós chegamos a fazer reuniões muito grandes na casa que nos servia de abrigo, né? Porque era mais um abrigo, a gente nem pagava aluguel, era de um amigo nosso, e aí nós chegamos a fazer reuniões muito grandes do grupo de estudos nessa casa. O fato é que, do ponto de vista socioprofissional, nós acabamos sendo conhecidos, né? Então, muita gente nos convidava para dar cursos, e os representantes principais eram o Zé Ricardo e eu, e nós saímos sempre juntos. O Zé Ricardo, incansável, dirigia sempre para lá e para cá. Tínhamos que trabalhar muito, eu tinha filhos pequenos, então eu precisava ainda lutar muito pela vida, e aí nós corríamos de um lugar para outro para lecionar.
mas sempre, vamos dizer assim, as pessoas viam, mostravam entender, mas não davam continuidade. E já naquele início, todo curso que eu ia dar, quando eu falava de oclusão, as pessoas começavam a perguntar: professor, quando é que o senhor vai dar bruxismo? Quando é que o senhor vai dar DTM? Como até hoje é assim. E eu ficava sempre muito tocado com isso, dizia: gente, vamos lá, até o currículo é assim, é morfologia, fisiologia, para depois patologia, depois terapêutica, para voltar para onde? Para a naturalidade da morfologia. Então, a gente precisa ter esse conhecimento ou rever o conhecimento de morfofisiologia, para quando encarar a patologia, você saber exatamente qual a terapêutica que vai ser empregada para você voltar para o início. Então, algumas coisas eu nunca mudei, até hoje eu faço as mesmas sequências, seja no curso no nível que for, muito embora eu tenha dado sempre cursos para níveis mais básicos, mas sempre assim, eu começo pela morfologia, vou passando pela fisiologia para depois chegar à patologia e à terapêutica. Sendo que faço questão absoluta de dizer, oclusão é a naturalidade. Não tem por onde. É a naturalidade. É o estado natural das coisas dentro do sistema estomatognático. E é isso que nós devemos buscar. Claro que vai ter um mundo de discussão em que posição, que isso e aquilo, vai ter tudo isso. Mas a gente tem que buscar o estado de naturalidade. E naturalidade é paz do sistema neuromuscular, é articulação funcionando bem, é dente cumprindo sua função, é a fonação saindo direitinha, a deglutição, a mastigação e a deglutição. Que a odontologia é forma, função, estética e fonética. São essas 4 irmãzinhas de mãos dadas e inseparáveis. Forma, função, estética e fonética. É sempre seguindo isso. Tem as leis todas que regem o comportamento dessas 4 irmãzinhas, mas é por aí que a gente deve ir. Porque isso é a naturalidade que nós buscamos. É essa paz para que tudo isso funcione bem. Bom, enquanto grupo de estudos, uma das coisas que eu desenvolvi junto com algumas pessoas, mas principalmente eu, foi uma tábua de oclusão. Essa tábua, acho que está ao contrário aí, né? Se não me engano, né? Não, tá bem Tá aqui. bem? Então, Ok. essa tábua de oclusão, Sobe um pouquinho mais. essa tábua de oclusão, Isso. ela tem, de um lado, né, os fatores Genial. variáveis de oclusão, do outro lado, os fatores fixos. E aí eu descrevo cada um dessas variáveis, cada uma dessas variáveis, da forma mais profunda e cada uma exatamente com o seu conceito. Às vezes, definição é seu conceito. E digo que tudo isso só é alterado por uma coisa, que era assim que sempre nós dizíamos, por causa de uma interferência no plano oclusal. Discutível. Espera aí, foi assim que eu comecei e é assim que a gente deve começar a entender. No começo de tudo aí, me foi dito que nós falaríamos para jovens, principalmente para jovens. Eu acho que hoje não mudaria muito a minha linguagem para o jovem. Vocês, ambos, aí têm uma linguagem bem atualizada, porque fazem uma elisão com a web e tudo mais, falam uma linguagem mais atual. Mas a minha ainda é a clássica e acho que daria para as pessoas entenderem. Então, eu vou lá desde o princípiozinho, falando de morfologia e fisiologia, para chegar, como eu disse, né, à naturalidade do tratamento, conclusão de tratamento, e sigo essa sequência sempre. Isso envolve toda a morfologia, todos os aspectos morfológicos, inclusive dentários, né? Os grupamentos dentários, guia anterior, guia posterior, tudo eu vou dizendo dentro dessa tábua. Mas para que acompanhasse essa tábua de uma forma bem didática, bem, vamos dizer assim, paulatina, até para entender, eu bolei e fiz uma apostila. E essa apostila, que já vem bem velhinha, quase tão velha quanto a mandíbula que o Alexandre usa, que essa mandíbula foi meu ex-sogro que fez, um homem com habilidades fantásticas, né? Então, a apostila é quase tão velha quanto ela, um pouquinho só
mais nova, muito pouco. Mas essa apostila tem de tudo. Claro que não vai dar para eu folhear aqui tudo, mas eu começo, talvez dê para ver aqui, logo um pouco de morfologia, vou passando para fisiologia, falo em montagem de articuladores, relacionamento entre as arcadas e tudo, para só no finalzinho chegar na patologia. Mas a patologia é um outro capítulo que não é para alunos tão jovens, às vezes, que é como eu disse que eu diria. Então, eu vou até um determinado ponto. Eu quero frisar aqui que eu tenho já há bastante tempo falado que a oclusão no ensino tem 2 trens. Tem um trenzinho velho, 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 daqueles Maria Fumaça, que anda sempre nos mesmos trilhos, com as mesmas paradas, mostrando as mesmas paisagens, onde tem um início e um final. Dentro desse trenzinho está um mundo de gente interessada em aprender oclusão. Então, vão aprendendo aos poucos todos os passos da oclusão e vão indo de uma forma vagarosa, mas vão indo. E muita gente está interessada. Alguns desistem, saem falar, não é isso que eu quero na vida, eu não vou precisar saber esses detalhes, eu quero mais é vender meu articulador e sair fora, né? Não quero saber disso. Mas tem muita gente que sente a necessidade, às vezes muitos anos depois de formado, e corre atrás desse trenzinho, e muitos ainda sobem nele. E vão, sabe? E vão aprendendo oclusão, vão aprendendo de forma lenta, paulatina, mas de uma forma aplicável. E isso é que eu acho que interessa, é a pessoa entender como aplicar os princípios de oclusão. E existe um outro trem, um trem moderníssimo, desses trens japoneses aí que saem. Esse trem está cheio de gente, mas ele é tão rápido que ninguém vê nada da paisagem, não tem paradas, sai de um ponto a outro, e quando entram nesse trem, ninguém sabe qual é o destino final. As pessoas ficam se chocando, não dão? E eu noto muito isso em momentos que, às vezes, eu vejo um professor, via muito isso nas lives durante a Covid. O professor vem, explica, vem uma pessoa que está sempre lá frequente e pergunta assim, professor, quanto que eu posso aumentar de dimensão vertical? Sabe? Então, tem umas perguntas assim que você vê que a pessoa está sempre ali. Ela está nesse trem ultra rápido e não sabe o que está fazendo ali. Então, eu tenho uma preocupação de que o ensino de graduação, os ensinos de atualização, tenham uma certa morosidade para as pessoas captarem. Eu não falo dos cursos que são dados para, vamos dizer assim, de poucos dias, né? Mas eu digo nos cursos que capacitam, mesmo que esses cursos sejam dados mais vagarosamente. É muito Luiz, difícil. deixa eu só fazer uma parte aqui, uma coisa, Pois não, pois não. pegando um gancho no que você disse aí, uma coisa que você sempre falou a vida inteira e que eu repito isso e digo quando eu estou falando de você, é que eu não sei se você vai se lembrar assim com as mesmas palavras, mas era mais ou menos uma coisa assim. Para mim, na época que a gente estava dando aula em graduação, você dizia isso, né? Oclusão deveria acompanhar todo o processo de ensino do primeiro ao último período. Se tem 10 períodos, você deveria ter 10 oclusões, porque aí você vai progressivamente, está em anatomia, morfisiologia, está em farmacologia, entendeu? Então o cara vai andando junto, o conhecimento vai crescendo junto com o amadurecimento do processo de ensino, né? E aí não chegar lá na clínica integrada, ou então quando ele já está quase se formando, aí vem um professor que, por sinal, não fala igual ao outro, cada um fala uma coisa diferente do outro, não existe uma uniformidade dentro dos professores que falam disso, dentro das suas disciplinas, quer dizer, cada um fala um negócio, e aí o cara despeja aquele balde, é aquilo que você falou, despeja um mundo de coisa. Aí o aluno se apavora, olha aquilo e fala, meu Deus, não, isso aí não é muito complicado, não vou usar isso para nada. Né? Então você sempre disse isso, né? Que por você a oclusão acompanharia do primeiro, dentro do seu momento, né? Cada período da formação do aluno, justamente para quando chegar lá no final, ele já ter essa progressivamente, está no trem, né? Está no trenzinho ali, né? Devagarinho chegando nesse conhecimento. Não sei se você lembra que você falava isso sempre. Não, eu lembro, Alexandre, e uma única vez só me deram a oportunidade na Universidade de Nova Iguaçu de eu dar a primeira aula de odontologia. Mesmo eu sendo diretor da faculdade, pró-reitor,
de ensino e pesquisa na instituição, não tinha tanta mobilidade, mas a professora Ivone me deu abertura para eu dar uma aula inaugural no curso de odontologia. Eu disse exatamente isso tudo e tinha ali alguns professores presentes. Eu cheguei entusiasmado para dizer, mas acabei dizendo de uma forma bastante mais contida isso tudo, porque eu olhava para os professores e pensava, quando que um professor desses vai saber um mínimo de oclusão para passar para as pessoas? Então, eu cheguei, numa ocasião, até dentro dessa mesma instituição, a propor uma reunião de todos os professores para que a gente pudesse fazer um seminário, um simpósio ou um painel, de alguma forma, sobre oclusão, onde todos os professores participassem e tivessem a mesma linguagem, né? Mas eu fui rechaçado, até mesmo pelos professores, que não queriam Insegurança das perder pessoas, né? tempo para isso. E eu me lembro que, quando eu cheguei nessa instituição que nós praticamente fundamos, né, o professor de histologia, naquela ocasião, tinha sido o mesmo meu, e ele usava as mesmas pranchas que tinha usado naquele momento, há 30 e tantos anos atrás. Eram umas pranchinhas para colorir. Então, o ensino andou muito arrastado. Eu digo que, às vezes, o nosso ensino todo, de uma forma geral, ele ainda é muito jesuíta. Ele não acompanha a evolução daquilo que a pesquisa traz. Muito embora, né, abrindo até eu um parênteses aqui, pode existir pesquisa para tudo em odontologia, tudo que envolva a venda de materiais, tudo que envolva negócios. Mas para a oclusão, por exemplo, ninguém paga pesquisa nenhuma. Nem as empresas que poderiam pagar, que vendem coisas muito voltadas para a odontologia, sendo claro, articuladores, materiais de moldagem, carbonos, essas coisas todas, poderiam investir um tanto em pesquisa. Acho que o professor travou, né? Novamente. É. Tá travado para você também, Alex? Está travado para mim também. Travou. Pronto, voltou. Voltou. Vai ter como editar, não? Depois Não, ele... Mas mas relaxa que uma travadinha assim não vai tem tra- problema, não. Pode Tá ficar bem, tranquilo. mas gostaria, não sei se ficou bem, mas eu queria dizer isso, né? Ninguém paga pesquisa na área de oclusão. Oclusão não rende dinheiro. E é assim, Zé Ricardo e eu andamos pelo país todo, eu andei até fora do país ensinando oclusão, mas a gente nunca tinha assim algo que recompensasse financeiramente e nem nenhum incentivo. Travou novamente aqui para mim. E complementando o que o professor está falando, essa questão é o que a gente escuta muitas vezes, né, Alex? Quando você está conversando com os Sim. alunos e alguém fala sobre, Não existe sobre... incentivo nenhum e eu acho que essa é o grande problema, né, que a gente tem. E eu tenho, assim, uma coisa que me deixa muito feliz que ele falou em relação aos professores, né, que realmente não queriam nem saber disso, é que eu vejo nos meus cursos muitos professores fazendo os meus cursos, sabe? Isso me deixa mais animado, porque eu falo, Aham, puxa, as pessoas estão se despindo daquela vaidade, né, que existia, né, e uhum. estão investindo em algo que realmente é importante, porque é básico, né? Porque a oclusão não é uma especialidade, né? A oclusão é básica para tudo Exato. em odontologia, né? O que a gente tem visto você vê eu escutei muito isso quando eu falava que queria ser professor de oclusão, professor dessa área, e as pessoas falavam, nossa, é uma área que você não vai ganhar dinheiro nunca com isso, tem que ir para outras áreas, tem que fazer outras coisas, e que, na verdade, quando você para ver a questão de mercado, era para ser o inverso, né? Sim, Sim. é uma área que tem pouco profissional, uma área que poucas pessoas estão trabalhando nela, né? E aí era uma área para você seguir. O problema é que a oclusão não é simples nem fácil como todo mundo quer vender, né? E aí você precisa Eu acho que estudar o grande. mais, você precisa se aprofundar, e aí as pessoas não querem. Quando vai dar trabalho, ele não quer ganhar dinheiro e ter trabalho, ele quer ganhar dinheiro e não Não, ter tanto que trabalho. hoje a maioria dos cursos que a gente vê por aí são cursos vendendo uma facilidade, né? A gente está falando aqui, Luiz, em Isso. relação a isso, a falta do apoio, né,
da Sim. questão comercial, que é comercial mesmo, mas que deveria ter um braço no sentido de pesquisa, e também na questão do entendimento que, se você não sabe isso não é especialidade, isso é a base da nossa profissão, não é? Que é o entendimento do sistema. Então, Mas quando tem você vê... melhorado, Alex, tem melhorado porque há um tempo atrás, vocês vão saber isso muito bem, assim, os dentistas eles tinham um certo receio de fazer grandes trabalhos. Então, você fazer um trabalho boca toda, né, fixa, não era todo mundo que ia lá e fazia isso aí. Hoje em dia, as pessoas meio que perderam o medo de fazer isso, de fazer de qualquer forma, e aumentar no pino, no articulador, no olho, e É isso fazer as aí. coisas. Vale tudo por dinheiro, né? Mas quando começa a dar problema que você não entende a questão do que está acontecendo ali, ele tem que estudar a oclusão, né? Então, assim, a oclusão Exatamente. voltou um pouco para o circuito, vamos dizer assim, porque todo mundo está fazendo reabilitações grandes e quando você não conhece a oclusão, vai falhar, né? Então, você vai ter que Então estudar isso. é o que eu digo. A gente tem hoje a odontologia descambando para uma coisa que esse Oclucast, inclusive, é o objetivo dele. Um dos objetivos é justamente esse, é combater a banalização que está havendo. Né? O Luiz, num determinado momento, ele citou ali, aumenta no pino aí, que eu quero Uhum. saber como é que aumenta a dimensão. É, Cara, eu nunca vi nada tão banalizado, que simplificar com responsabilidade é isso. genial. Né? Você simplificar, transformar aquilo numa coisa mais palatável para as pessoas e mais entendível, digamos assim, e aplicável de uma Uhum. maneira mais simples, é genial. É genial. Agora, banalização é o que a gente está vendo aí. Então, o que vende hoje para a garotada, infelizmente? Aquele cara que chega na internet e fala: vamos, faz o meu curso online, que você tem medo de caso complexo, então faz o meu curso online que você reabilita os pacientes em um mês. Quer dizer, então, não, está precisando de espaço para caber seu material, levanta no pino que o sistema se adapta, sabe? Então, essas coisas, Luiz, essa banalização é que está havendo aí. Então, continua aí o seu pensamento. Eu estou preocupado aqui que a minha internet está instável, viu? Não tem Não, mas não problema, tem isso vai. problema. Estamos Tá, tranquilos aqui. tá Se bom. falhar, a gente Mas, fala e gente, você continua. tá bem. Mas é assim, ela está tão banalizada que a gente hoje fica dizendo, né? A odontologia também saiu da boca, né? Ela saiu, não é mais a odontologia que a gente conheceu, né? Com essa liberação de harmonização orofacial, que acho que deve haver, mas simplesmente todo mundo correu para isso. Eu tenho conhecido dentistas jovens que saem da faculdade e já vão para a harmonização orofacial. Enquanto que o Pitangui dizia sempre, né? Se você quiser fazer alguma regularização facial numa pessoa, você antes tem que arrumar toda a boca da pessoa. Eu dizia dessa maneira, toda a arcada da pessoa. O grande professor Pitangui tinha muita razão nisso e eu acho que ele tinha, não, sempre teve razão e eu continuo pensando assim. A gente tem zilhões de dentes para serem. Que pena. Gravou novamente aí. É. Tem que ver se ele está na internet. Ou... Minha Você Voltou. está internet, em qual? infelizmente. Luiz, você está em qual? Você está no Estou em Wi-Fi? 5G. Bota Estou no no Wi-Fi. 5G. Coloca no Wi-Fi. Eu acho que talvez seja melhor. Talvez Tá. seja menos instável, entendeu? Uhum. Deixa eu tirar aqui. Mas agora cortou menos, né? Já voltou. Pode ser É. Porque o Wi-Fi é dentro da sua casa e pode ser que a instabilidade seja menor. Não, eu andei aí numa luta com a empresa que serve aqui, uma empresa de renome, tudo da qual eu faço parte desde que ela existiu. E mudei de casa, fiquei com dificuldades, fiquei um mês e meio sem internet. E aí Agora deu agora, uma né, melhorada. essa surpresa aí para mim. Será que está indo agora? Não, tá, Tá agora indo, tá tá, indo. tá. Tá? Vamos Vamos seguir. ver se agora não falha. Então, essa história da gente enfrentar uma odontologia que é fora da boca, né, me surpreende muito. E vejo cada dia pessoas que ainda não sabem, se formaram, mas não sabem, ao menos, anestesiar. Tenho convivido com pessoas assim. Não sabem moldar, não sabem tratar uma moldagem, ou seja, não sabem o básico da odontologia. Mas, principalmente, não sabem algumas coisas que eu insisto nos meus cursos.
Nos meus cursos, eu coloco um aluno frente ao outro, ora um é paciente e o outro é dentista, e assim vamos, sabe? Coloco todo mundo com luva e vamos à palpação, vamos sentir a articulação, vamos sentir tudo. Quer dizer, eu ensino os movimentos básicos de como uma pessoa reconhece a sua própria arcada, fazendo movimentos para trás, para frente, para um lado, para outro, como devem ser testados as próteses, das mínimas que sejam dentro da boca, né, em todas as posições. Falo sobre os novos usos hoje de computador, que a gente tem que pensar em posturologia, pensar no uso do celular, que a pessoa às vezes coloca lá uma restauração na boca, chega, usa muito celular, vai ver e incomoda, porque aquela posição não foi testada. Então, tudo isso, né, eu tenho procurado fazer umas adaptações sem sair da minha linha de ensino. Na verdade, não tenho ensinado tanto assim, mas umas poucas pessoas que eu tenho trazido para mim, né, aí estou ensinando oclusão, mas eu vejo que a pessoa não sabe, como eu disse, anestesiar, moldar, e muito. Então, essa visão, Alexandre, que eu descobri que você tinha desde o início, também me trouxe um elemento para eu, nos meus cursos, fazer isso que eu digo que faço. Que coloco um aluno como dentista, outro como professor, inverto as posições, e ora ficam de frente um para o outro, ora um vai por trás do outro para simular movimentos mandibulares. Quer dizer, eu emprego isso tudo. Porque o meu método de ensino, na verdade, é de teatralização, onde cada aluno é um ator, né? E em determinados momentos, por exemplo, eu componho, escolho 5 pessoas e peço para comporem um molar inferior direito, digamos. Aí as pessoas se compõem, traçam uma mesa oclusal com seus braços, cada cabeça é uma ponta de cúspide, e elas se voltam para a posição que devem ser, para mesial e para lingual, né? E assim eu vou compondo. E já cheguei a compor em Campos, conjunto com o Zé Ricardo, 118 alunos de uma vez, deveriam ser 120, mas eram 118 alunos de uma vez, num grande teatro, né, onde sempre eu ponho, tem um gaiato lá que é a língua, né, eu escolho uma mocinha também de fora que é bem magrinha, que é abobrinha, outra mais cheinha, perdão, uma magrinha que é carne seca, uma mais cheinha que é abobrinha, e aí nisso a gente desenvolve todo um processo de apreensão, de mastigação e deglutição, de todos os elementos andam em conjunto, né, dou lá um comando, movimento 1, 2, 3, a gente faz e se abaixa ainda, vai, e faz uma evolução para protrusão, para lateralidade de um lado e de outro. Isso tudo foi a partir do momento que eu comecei a ver, né, como as pessoas entendiam através do que o Alexandre me mostrava. Aí que eu desenvolvi melhor esse método de teatralização que eu uso até hoje. Então, tem elementos. Tem, por exemplo, eu uso um elemento desses aqui, que é, na verdade, um disco, né, articular com os dois feixes, né, os dois feixes do pterigoideu lateral, que se movimentam, como que eles ordenam essa possibilidade do disco acompanhar, e ponho o disco sozinho aqui e faço, né, como o disco se insere e tal. Então, é tudo muito de teatralização. Isso faz com que as pessoas que estão assistindo ou participando, melhor do que assistindo, né, que eles gravem pelo menos aquelas posições que cada um representa. É impossível esquecer isso, né? Então, dou destaque à guia anterior, depois dou destaque aos dentes posteriores, dou a ordem de reabilitação, que é como Aníbal Alonso e Gustavo Vernazza preconizam, né? Setor 1, 2, 3 e 4, e dessa forma, assim, vou compondo a explicação anatômica toda e fisiológica para dizer para eles que depois de uma reabilitação é assim que se usa. Eu falei aqui do Aníbal Alonso, do Vernazza, mas eu gostaria de dizer assim que dentro da minha trajetória foi muito importante o meu contato com o professor Valdir Jansson, de Bauru, onde a Lúcia Maria Pereira Rego tinha feito seu mestrado e doutorado, que é ela que trouxe para o nosso convívio o professor Valdir Jansson, porque Bauru era aquela coisa meio distante, como era Nova York, era distante para a gente do ponto de vista de conhecimento. Então, nós passamos a frequentar mais Bauru, e eu fui muitas vezes a Bauru para a clínica do Valdir Jansson, e Valdir Jansson, já eu muito novo, ainda me fez um elogio muito grande publicamente que me marcou. Ele recebia os meus alunos de cursos lá e iam com uma qualidade de informações que ele acabou dizendo em público
que achava que eu era mais do que um professor, eu era um educador, porque isso era muito difícil, passar o que eu estava passando dentro da odontologia, com uma literatura controversa, pobre e com a briga de egos fantástica que tinha nesse momento com relação à oclusão. Era uma coisa de louco, era muito, muito difícil dessa época. Então, e a partir disso, né, claro que o leque se abriu, eu tomei conhecimento do Peter Dawson, que fiquei muito feliz, sempre, Peter Dawson é a pessoa que eu sempre segui, né? Mas conheci o professor Aníbal Alonso, estive na clínica dele, levei um grupo de pessoas do meu grupo de estudos para Buenos Aires, mais de uma vez, inclusive. Eu conheci o professor Frank Celenza, que tornou-se para mim assim, também um ícone, e que trazia citações fantásticas de Morton Amsterdam, por exemplo, que era o camarada que mais desenvolvia a chamada prótese periodontal, e que depois de um certo tempo fizeram um trabalho conjunto, Frank Celenza, o Morton Amsterdam e Peter Dawson, para provar a mutabilidade das posições ou dos pontos que eram exigidos na odontologia durante vamos dizer assim, o desgaste fisiológico dos dentes na senilidade. Isso era muito possível de fazer porque nós só fazíamos reabilitações em ouro, né? E eu trabalhei muito com ouro, muito, tanto que a Alexandra conhece bem. Eu fiz jus a um articulador em ouro, em várias ligas de ouro, que era técnico naquele momento, excelente, hoje é um maravilhoso dentista, Sérgio Fajardo, muito meu amigo. Ele me agraciou com esse articulador num evento dentro do ensino aqui do Rio de Janeiro, no momento em que eu fui homenageado. Então, eu era o articulador de ouro, né? E eu conseguia aquele tripoidismo e tal em estática, né? Mas aí ia para a boca, depois de um certo tempo eu via umas modificações, já usava o ouro jateado e com espruzinho de remoção, como já via no livro de Max Kornfeld, e que, por sinal, era uma bíblia também para mim. E, aliás, quem puder adquirir o livro de Max Kornfeld, que tem na estante virtual, lá tem capítulos completos do Victor Lucha, por exemplo, né? E tem também alguma coisa escrita por Morton Amsterdam. Eu acho que a gente busca essa literatura antiga porque algumas coisas não vão mudar. Viu? Tem também aí um pouco de prótese periodontal, mas também tem a prótese telescópica, as coroas telescópicas, que são hoje de grande valia e utilidade na implantodontia. Né? Bem, mas trazendo de lá para cá, Aníbal Alonso, Peter Dawson, Frank Celenza, e conheci o Charles Green, eu fui a Chicago, atrás do professor Charles Green, que se destacava naquele momento como um dos grandes professores de oclusão de Chicago, e o Charles Green tinha uma história que ele não escondia de ninguém. Ele era ortodontista e, junto com um colega, ele fazia as cirurgias ortognáticas, que davam muita recidiva, e ele não conseguia entender por quê. Aí ele, de ortodontista, ele fez o curso de cirurgia e passou ele a fazer as cirurgias dele, e dava recidiva. Aí ele foi fazer o que já existia lá em Chicago nessa época, a imaginologia, que para a gente era só uma radiologia, e foi lá fazer. E mesmo assim, aí de repente ele descobriu que ele precisava estudar oclusão. Isso, olha, um homem experiente demais. Aí, ao estudar oclusão, ele conseguiu finalmente realizar os trabalhos como ele queria. Eu trouxe o professor Charles Green 2 vezes ao Brasil. É triste falar, mas por mais que eu apregoasse no auditório do CRO aqui no Rio de Janeiro, eu não consegui encher a sala, o auditório, para ver um monstro desse chamado Charles Green. Foi uma pena isso. Mas acabei conhecendo muitos professores em voga na época, e depois, mais recentemente, há cerca de 10 anos, eu conheci o que veio se tornar para mim um grande amigo, um irmão, é o Gustavo Vernazza. Gustavo Vernazza tinha trabalhado com Aníbal Alonso durante muito tempo, discípulo do Aníbal, mas também com uma linguagem bem jovializada, né? E me tornei muito próximo dele. Me tornei tão próximo que a minha mãe passou a chamar de filho também, e aí pintou um quadro para o Gustavo Vernazza sem nunca tê-lo visto. Mas foi assim, uma ligação que não é de todo dia, mas uma ligação muito intensa, tenho uma admiração imensa por ele.
Muito querido. É muito, muito. Conheci o professor Pedro Cavalheiro, do Peru também, de quem eu me tornei bastante íntimo. E essas pessoas, né, sempre, assim, junto com o meu pensamento, firmaram uma filosofia de trabalho e de ensino muito importante para mim. Então, eu fico bem contente por ter tido algumas dessas pessoas que já partiram, mas também pelas que estão presentes e que, de uma certa forma, contribuíram e contribuem para o ensino da oclusão na América Latina. Fico muito feliz com isso. O professor Peter Dawson tem uma história meio interessante com ele, que quando minha mulher estava grávida de um dos meus filhos, eu queria botar o nome de Peter Dawson. Deu uma brigalhada em casa. Mas deu uma brigalhada esse cara. No final acabou sendo João mesmo, em nome de uma honra ao meu pai. Nem João Peter Dawson pode ser, mas acabou João sendo Peter. em homenagem João ao meu pai. Peter. Ai, meu Deus do céu. Em Olha só, homenagem Luiz, você ao sabe Papa uma João coisa Paulo. Você legal? falando aí, Luiz, Sim. eu viajando aqui com a época que eu estava escrevendo o e-book da história da oclusão, né? Você falando aí do Morton, Sim. Amsterdã, aquela prosperando, muito, muito legal aquilo, né, cara? Muita, Eram Muito, gênios, muito. né? eram Eram gênios, gênios, assim. gênios. Eram pessoas que totalmente fora da caixinha. Agora, uma coisa que é legal, sabe, Luiz, que eu acho incrível, você, quando você fala, né? Por mais que a gente já tenha falado trocentas mil vezes, mas me vem que como toda a minha linha de raciocínio, de estudo, dentro da evolução minha dentro da oclusão, ela vem da base que eu tive com você 100%. Muitas coisas que você já tinha intuitivamente, mesmo numa época mais gnatológica, isso é uma coisa legal de falar. Você falou um detalhe ali que me abriu assim uma janela na minha cabeça. Você falou assim, numa época extremamente gnatológica, numa época extremamente conflituosa, briga de ego, briga de conceito, todo mundo queria ser o pai da criança e ninguém nem sabia para onde essa criança ia, na realidade, só queria ser o pai da criança, né? Você já tinha a sensibilidade e a percepção fisiológica pela tua cabeça sempre ter sido muito aberta, né, a informação, quer dizer, você não ficou hermético dentro, tipo assim, é isso que eu sei. Como infelizmente a gente vê ainda algumas pessoas ligadas à sociedade e tudo isso que continuam falando as mesmas coisas que se falava lá na década de 70, você sempre foi muito aberto e muito perceptivo por ser clínico. E eu acho que isso é um fator que faz a diferença. Você é um grande reabilitador oral clínico, né? Você foi um grande professor na época que você atuava em universidades e tal, mas você sempre foi um clínico muito forte, né? Dentro da reabilitação oral. Então, isso eu acho que fez a gente perceber que a gente chegava em um determinado momento na clínica, eu quero que você desenvolva isso, que a gente se sentia meio fake, né? Meio, sabe a síndrome do impostor? Quer dizer, gente, eu ensino uma coisa que de todo mundo tem que ser, porque vai ficar ali, naquele lugar, e a gente via as modificações acontecendo, fisiológicas, e a gente tinha que acompanhar aquilo durante a vida, né? Porque é natural que o sistema se adapte, se remodele, né? E você falou em um determinado momento, a gente trabalhava com ouro, né? E eu, graças ao teu caminho, também trabalhei com ouro durante muito tempo. E a gente percebia essas mudanças, né? A gente percebia as adequações, né? A gente percebia as remodelações e viu que não era estático, aquilo não era aquela coisa, né? Engessada, dogmática, conceitual e pouco prática, né? Que a gente viveu. Então, isso, na hora que você falou essa questão do ouro, que a gente percebe, né, a evolução que o Celenza, o Morton e o Dawson já começaram a vislumbrar isso de uma certa forma, e se estivessem vivos, eles estariam hoje falando só de fisiologia pura, acredito eu, né, pela evolução dos exames, da tecnologia, de tudo isso, a gente hoje tem um conhecimento muito mais profundo. Ai, não. Voltou. Eu queria que você falasse dessa tua percepção. Quando é que isso você
você consegue meio que posicionar no tempo o momento em que você falou, peraí, né? Isso aqui não é essa coisa. A mesma coisa que o Celenza falou lá no congresso, no Maxud, né? Isso aqui não é assim, gente. Espera aí. A base gnatológica, biomecânica, tudo bem, importantíssima para a gente chegar onde a gente chegou, mas espera aí, vamos evoluir, né? Deixa eu só acrescentar, baseado nisso aí, Alex, só acrescentar para ele complementar quando for falar, porque assim, a dificuldade disso na época, né? Você não tinha os exames que você tem hoje, você tinha os livros, né? Então, um cara lá batendo que a gnatologia era assim, daquele jeito, tinha que fazer o outro grupo, né? O quão foi difícil ou não, né? Vamos dizer assim, se foi difícil ou não, seguir para uma linha mais fisiológica, indo um pouco de encontro naquele período específico à gnatologia estática, vamos dizer assim. Será que ele travou aqui de novo? Acho que ele deu uma travadinha. Porque eu fico pensando nisso, Alex. É. Você está indo meio que de encontro com a grande parte da... Não, e ele foi, né? E nesse momento, Era, eu queria exato. ouvir Então dele você isso. tinha o Stuart, você tinha o pessoal lá da gnatologia que, né, que tinha aquela questão biomecânica muito em cima, e você tinha um outro grupo que não sei aí, eu não vivi a época para saber disso, se tinha tanto holofote quanto outra turma tinha, né? E aí você seguiria com uma filosofia. Eu acho que a dificuldade que eu vejo é essa, como hoje em dia você tivesse dois grupos, né? Certo? E hoje você tem uma pesquisa bem mais avançada do Sim, que a gente tinha naquela época, né? Então, se hoje se pesquisa pouco em oclusão, imagine na década de 70, década com certeza. de Então, 80. aí é isso aí. Você ouviu o que o Gustavo falou? Não, a última parte Então, não. Não, ele só falou. para complementar a pergunta do Alex, você nos dizer a dificuldade, se foi difícil ou não, a dificuldade de você seguir uma filosofia que ia um pouco de encontro com o que se pregava muito da gnatologia, né? Era um grupo muito forte de Muito divulgação, forte, né? isso. Pois é, mas existe aquela história, né? Eu estudava por muitos livros, encontrava livros traduzidos do inglês para o espanhol, com falhas, né? Aí eu procurava conseguir original em inglês para eu poder ver, e existiam diferenças. Era como você vê filmes, às vezes, na televisão, que o ator está dizendo uma coisa e a frase lá embaixo está dizendo outra. E isso me confundia muito, mas eu estudava muito. E a partir do momento que eu passei vamos dizer assim, a conceituar o que seria a oclusão, né? Que eu começava dizendo assim, que oclusão é o fechamento por aproximação das arcadas, comparando com o que se diz em odontologia, como se fosse a aproximação de duas paredes, só que isso não pode ser definitivo, porque senão pode ser fatal. Então, isso era uma aproximação e que era dinâmica. E aí, na própria definição de relação cêntrica, né, eu dizia uma posição muscular e ligamentar. Aí já entrava um tanto de fisiologia. Né? É uma posição reprodutível, de conveniência protética, onde os côndilos têm que ocupar uma posição mais superior, anterior e mediana dentro da fossa mandibular, dentro da cavidade glenoide, que a gente chama, da fossa mandibular. Mas isso já denotava que, por ser uma posição muscular e ligamentar, ela não era exatamente um ponto fixo, mas sim que existiam eixos instantâneos de rotação. Né? Isso, desde que eu compus o quadro, eu já botava isso aqui, eixos instantâneos de rotação. Então, aí. Só que era difícil conectar isso tudo que eu dizia e pensava com aquilo que estava escrito e que com as pessoas diziam. Eu até 6 anos atrás, dentro de um congresso grande em São Paulo, no Auditório Elis Regina, eu ouvi um grande professor dizendo assim: eu começo minhas reabilitações pelos posteriores. Aí eu, sabe, falo, meu Deus, a gente já não sei quanto tempo aprendeu que tudo tem que começar pela guia anterior, que tem que se coadunar com a posterior, porque daí é que você vai, a partir desse momento, das desoclusões, é que você vai pensar melhor em Bennett, em Fischer. Né? Então, sabe, as coisas já foram ultrapassadas e ainda tem gente pregando isso.
Eu falo assim, a ciência é como uma pedra jogada no centro de um lago. Tum. Ela vai e forma ondas. Daqui a pouco vem uma outra pedra. Até que essas primeiras ondas cheguem às margens do lago do conhecimento, demora um tempo. E demora tanto tempo que, às vezes, outras ondas já vêm vindo e as pessoas nem ao menos assimilam, pegam aquela primeira e vão embora. Isso acontecia muito na gnatologia, né? E depois, eu, com raciocínio lógico, fui chegando, tanto que foi muito fácil eu aceitar e passar para todo mundo os conceitos que Frank Celenza trazia Mas para a você acha que Sociedade você Brasileira de ser Reabilitação clínico, Oral. Sim. você acha que você ser clínico e um grande clínico, um grande reabilitador, te ajudou nesse entendimento? Talvez se você não tivesse a clínica, não seria tão fácil, Tá. viu? Ser um grande... Eu entendi um... Então, o fato de você ser clínico e um grande clínico foi o que talvez tenha facilitado a você traduzir melhor e entender melhor essa fisiologia. Com certeza, porque não existe nada Travou novamente. Vamos ver agora voltou. Voltou. Não é, existe nada. eu digo, não existe nada sem a prática clínica, você não tem desenvolvimento nenhum. E por isso me preocupa as pessoas que foram formadas durante a pandemia, né, que as pessoas não tiveram muito clínico, e isso sugeriu que a gente possa ter cursos assim. Quer dizer, é um absurdo. Né? Eu já há muito tempo já ficava muito preocupado com o ensino da própria anatomia, desde que passaram a não permitir estudos em cadáveres com a profusão que se fazia até a minha época. Né? Então, eu acho que tem que haver uma prática clínica para que a pessoa possa desenvolver. Outra coisa que eu sempre fui contra foi o aluno se formar e partir imediatamente para uma especialização, sem o conhecimento clínico. Eu achava que ele devia pelo menos fazer 2 anos de clínica, a clínica que fosse, até para tentar escolher uma especialidade que melhor lhe coubesse ou conviesse, para daí então fazer a especialização. Não preciso dizer que eu sou contra sair de faculdade e fazer esses cursos de mestrado profissionalizantes. Eu tenho 2 mestrados, os 2 mestrados acadêmicos, né? Então, posso falar de cadeira, da validade que tem e deveria se espalhar mais e mais o mestrado acadêmico, e aí, e pior, as pessoas saírem do curso e já fazerem. Quando a pessoa tem uma prática clínica já grande e ela só quer fazer um aprofundamento nos métodos de ensino, tudo bem, mas se quer ser um professor mesmo, eu acho que todo mundo deveria fazer um mestrado acadêmico. Tá? O país não dá tantas oportunidades, mas seria o ideal. Seria o ideal. Assim como o ideal seria também reunir todos os professores e todo mundo, tomar um banho de oclusão para poder estar seguro e ensinar e não ficar aquele medo dentro da clínica. O professor de dentística não sabe, o professor de prótese não sabe. E isso acontece ainda, acontece. Né? Eu fico por fora, fico vendo. Eu vejo resultados. Os cursinhos que, hora ou outra, eu ministro, são para recém-formados. Se inclui aí alguns alunos já formados há muito tempo, que nunca viram oclusão na vida, que estão no mesmo pé dos recém-formados. Que os recém-formados, mesmo tendo visto alguma coisa de oclusão, não chegaram a absorver, porque o professor de oclusão, às vezes, não tem, vamos dizer assim, a verve para ser um professor de oclusão, né? Ou não se É verdade. aprofunda, infelizmente. Né? Então, é isso. Mas, sem dúvida, a clínica me ajudou muitíssimo a desenvolver e entender os princípios de oclusão. Sem isso, talvez eu não tivesse chegado a lugar nenhum. Então, acho muito importante. Acho que todo mundo tem que montar articulador pelo menos umas 10 vezes antes de montar um caso clínico real. Digo, montar de colegas, montar de parentes, isso, aquilo, antes de montar um caso clínico de paciente real. Pelo menos umas 10 vezes. Para daí, então, começar a estudar a oclusão estática e dinâmica dentro do articulador. Isso vai dar uma cancha muito grande para quem quer entender para que serve o articulador, como simular
todos os movimentos, lembrando que o articulador não tem tegumento e que tem algumas adaptabilidades que você tem que fazer. Isso para mim é crucial, né? Articulador tem que ser um instrumento e a ferramenta, vamos dizer, primordial para todos. Essa é uma luta eterna, né? Porque eu acho assim, quando eu criei assim, uma forma de começar minhas aulas dizendo o seguinte: oclusão não é difícil, oclusão é complexa. Sim. E a complexidade da oclusão, ela mora na sua capacidade diagnóstica, no quanto você tem de arquivo diagnóstico na sua cabeça, o quanto você já viu, foi apresentado as patologias para você saber diferenciar o que precisa ser tratado do que não precisa. E a ferramenta, talvez, mais importante para formar arquivo diagnóstico se chama articulador semiajustável, porque você tem a oportunidade de tirar o caso da boca do paciente e levar, como eu levava para você, Luiz, eu estou pensando em fazer isso aqui. Aí você olhava, mas você não viu isso aqui, isso aqui? Aí eu falei, ué, mas o que tem isso aí? Isso aqui pode gerar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nunca mais você esquece isso. Isso se chama memória diagnóstica. Sim. E você tem um instrumento para alimentar essa memória, que para mim talvez seja o definitivo, assim, o melhor instrumento para você formar arquivo, que é o articulador semiajustável, você montar os seus casos. Entendeu? Então, assim, é impressionante porque ainda, em pleno século XXI, a primeira coisa que as pessoas fazem quando tem aula disso, porque tem faculdade que nem aula disso tem, né? Nem passa por isso, o aluno sai da faculdade e vem o articulador. Entendeu? Porque aquele troço ali é uma coisa que porque os professores não têm essa educação também. Entende? Eu estava falando que teve um momento que você saiu, eu estava falando com o Gustavo, que eu fico muito feliz nos meus cursos aí pelo Brasil de ver que, assim, 30% das turmas que eu tenho recebido são de professores, pessoas que dão aula, sabe? Eu acho isso incrível. Eu acho louvável, maravilhoso. Eu acho maravilhoso, isso. Porque são pessoas que estão ensinando pessoas. Então, é uma forma de disseminar melhor o que eu estou tentando passar, entendeu? O que você tentou passar. Você formou professores. Eu, por exemplo. Né? Você formou professores. Olha quanta gente eu já toquei através do que você me levou a fazer. Então, eu acho que o professor ele tem essa missão mesmo, entendeu? O Gustavo é um que é espetacular aí em Natal, fazendo um trabalho maravilhoso com relação à oclusão. A gente tem outros professores incríveis no Brasil fazendo isso e a gente consegue educar os professores mais jovens que já perceberam que se eles não souberem isso, eles não vão conseguir realmente ensinar como tem que ser, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu tenho visto também isso que o Alex fala, às vezes até nas minhas aulas de revisão aqui da faculdade, e outros professores de outras disciplinas vão assistir, né? Eu acho isso muito legal. Às vezes os professores, alguns vão ver com certa... Nossa, professor assistindo aula, nossa, a gente tem que aprender toda hora, principalmente numa área que a gente não domina, né? Então, eu posso assistir uma aula de endo, ver uma revisão, assistir uma aula de ortodontia, enfim, qualquer área, isso aí não é demérito para ninguém, mas alguns ainda veem com esses olhos. Como eu falei, não sei se o Zepini estava aqui na hora, a oclusão voltou um pouco à tona porque muita gente perdeu o medo de fazer casos extensos e estão errando e estão tendo muitas falhas. E aí não tem por onde correr. Tem que aprender a oclusão. E a odontologia estética também ajudou muito. Isso. Né? Porque era aquela odontologia de 10 dentes superiores enormes, que nem coelho, que saía voando tudo pelo espaço. O cara trabalha com microscópio, prepara com microscópio, molda com o melhor cimento, trabalha com o melhor laboratório do mundo e perdia os trabalhos e não sabia por quê. E isso todos esses grandes meninos aí da estética, que já passaram por mim direto ou indiretamente, todos eles pagaram esse preço por não saber oclusão. Eles ensinavam técnicas incríveis, restauradoras, mas não sabiam absolutamente nada de função. E eu acho que isso é que fez a odontologia estética. Eu falei isso para o Baratieri. Há muitos anos atrás, eu brincando com ele, falei, professor, obrigado, porque graças à odontologia estética, a oclusão está onde está. Ele mexendo com ele, né? Mas foi isso. Quando começou a se colar dente, né? E começou a voar dente, né, Luiz? Eu acho que foi um dos fatores, né? Tem umas coisas assim, né? Por exemplo,
eu, é, eu sou membro já remido da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, já sou remido há 6 anos. Então, eu vi grandes eventos da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral e, às vezes, eu conversava com pessoas nesses eventos, estando eu dando aula ou não, conversava, e eu percebia que muitos dentistas renomados, às vezes, mesmo fazendo parte da sociedade, ainda tinham muitas dúvidas por causa dessa coisa que eu falei antes. Falta de informação, briga de egos, literatura esparsa e escassa, né? Tinha isso tudo. E hoje, né, nessa posição que você está dizendo, 30% de professores, eu acho uma coisa tão louvável, tão bonita, porque as pessoas estão deixando a modéstia de lado, estão usando a humildade para aprender aquilo que vai ser útil para eles e que eles vão ser instrumentos para passarem para os outros. Eu acho que nós temos já um número de professores de oclusão bem suficiente no país para poder fazer exatamente esse movimento, convocar seus colegas para discutir e conversar sobre oclusão, para que todos tenham uma linguagem que venha a ser benéfica para todos. A odontologia ainda é um grande campo, ainda é uma grande área, uma grande profissão. A despeito do número imenso, das centenas de faculdades que nós temos nesse país, o que é um absurdo, né? Não sei como é que pode liberar tanto assim, eu acho que é só o poder da grana para fazer isso, porque não dá para entender, né? Não dá. E faculdades muito concentradas em grandes centros, ao menos que tivessem umas bem espalhadas pelo interiorzão, ainda vá lá, né? E que o aluno de odontologia e de medicina também, que fosse para lá, fosse obrigado a trabalhar durante 10 anos depois de formado naquela localidade. Porque de lá aí o camarada já tinha sogra, papagaio, 10 filhos e tudo mais, e ficava preso ao local, né? Isso aí que eu acho que devia ser. Mas essa concentração de faculdades, eu acho que a gente está tendo uma queda de qualidade de Comércio, ensino né? Virou muito grande. É comércio. um comércio, Virou comércio. comércio. A gente está tendo essa queda muito grande. Mas eu volto no ponto, Alexandre, para dizer assim, a partir do momento em que eu não considero que nada seja estático no ensino, muito embora a gente não tenha apoio de pesquisa nem nada, mas a gente que está sempre estudando, e você sabe isso, e também o Gustavo sabe disso também quanto eu, ou mais até, é que vocês vivem se aprofundando na literatura sempre mais nova e veem que existe também um movimento no mundo, né, voltado agora para a oclusão, e todo mundo contribui com uma novidadezinha e que a gente, sabendo e tendo filtro, a gente vai aproveitar. Porque se quisermos, nós aprendemos sempre na vida, uns com os outros, a cada minuto. É só ter a mente aberta, os olhos abertos e o coração aberto para isso. Aí a gente aprende, sabe? E o que a gente aprende, se a gente passar adiante, é uma coisa muito justa aos olhos do Criador, eu penso assim. Então, acho muito legal a gente ainda se dispor. Eu, aos 76 anos de idade, me disponho a ensinar. E espero, enquanto eu viver. Travou aqui para mim de novo. Espera Interrompeu um enquanto eu pouquinho. viver. Enquanto eu viver. Vai viver muito, você sabe, né? Vai dar aula até os 95. Aí você descansa mais uns 10 anos aí Ele depois. falou que está com 76 com um corpinho de 50. Então, voltou aqui ou travou de novo? Ele tá instável agora. É, voltou a ficar. Voltou a ficar, né? Mas é muito legal isso. A gente vê Voltou, voltou. Fala, Luiz. Estava falando que você estava com 76 com um corpinho de 50. Aí eu com o corpinho de 50, pensei que você estava dizendo que você está com 50. Então, mas é assim, eu estou sem imagem aqui, deixa eu Mas está buscar aqui. aparecendo. Tá aqui. Eu estou aparecendo? Tá. Tá Tá. aparecendo. Mas, de qualquer forma, assim, eu digo, eu vou viver até os 120, eu espero estar ensinando ainda um pouco mais de tempo aqui, viu? É A isso minha aí. vontade, para isso eu estudo. Eu estudo um pouquinho todos os dias, né? É claro que eu tenho outras coisas para ver, eu tenho estudado muitíssimo a regeneração tissular, de tecidos, tenho estudado muito cavitações, tenho estudado e empregado muito ozônio. Então, sabe, eu não estou paradinho, não. Eu estou
me movimentando aqui. Isso é uma Isso é coisa bom, isso é que bom. é uma coisa que A me gente tem deixa que muito. criar, a gente tem que estar sempre buscando desafios, se tirando da zona de conforto, né, Luiz? É, com E se a gente se certeza. acomoda, aí fica complicado. É, é. Então, Olha Você está só, falando 120, eu tinha falado aqui que você poderia dar aula até os 95, aí você aposentava e ah, aproveitava mais uns anos, aí você está falando 120, então tem que dar aula até uns 105, 110 aí. não, eu na verdade, assim, mais intimamente, mas nada demais, eu brinco e falo assim, ó, eu vou trabalhar até os 100. Do 100 aos 120 eu vou servir ao Senhor. É isso que eu falo. É assim. ah, Então, Luiz, muito mas não vou, legal. não Tá vou, ótimo. Hoje não. a maioria quer parar aos 50, Já pensou? quer aposentar cedo e aí que Ano você que quer. vem, ano que vem eu faço 60, mas eu falo todo dia no espelho que os 60 é o novo 40, entendeu? Para me Ah, convencer, eu tenho que me convencer disso. Na realidade, viu, Alexandre, a gente tem ouvido dizer que a época mais produtiva do homem é, na verdade, dos 60 aos 80, Jura? né? E, Que maravilha. eu tenho ouvido muito isso, Ai, que sabe? bom, vou repetir isso todo dia agora. É a idade mais produtiva, realmente. É porque quando você já está sem tantas necessidades de buscar ouvir o metal, que você É, está mais acomodado e que você sabe ver seus filhos criados, então você pode se dedicar só a você, praticamente, ou isso, seja, os seus objetivos de vida, né? Então, isso. isso é uma coisa bem importante para mim e eu penso assim. Alexandre sabe, eu tive umas atuações durante um bom tempo que eu tive um projeto social e acho que a gente também tem que pensar nisso às vezes, de devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente recebeu, né? Então, eu ainda tenho essa história de tentar trabalhar para a sociedade um pouquinho mais, sabe? Eu fiz minha universidade gratuita, né? E claro que não foi tão fácil, mas fiz, então eu procuro devolver um pouquinho para a sociedade aquilo que eu tive de bom e de bem. Ah, Luiz, Isso é olha, eu ótimo. acho que o papo foi maravilhoso. E só sugerindo, como o professor Luiz está falando no encontro aí dos professores de oclusão, poderia ser no aniversário do Alex aí próximo ano. Isso é uma ideia que já vem, a gente já vem, eu e o Gustavo conversando também, sabe, o Garanhani também, a gente querer, assim, juntar os professores de oclusão e fazer, tipo, como em forma de simpósio, não precisa ser nada gigantesco, mas, assim, uma coisa, eu acho que seria maravilhoso, assim, mas, infelizmente, aquela coisa do ego ainda existe, sabe? É. Então, existe ainda as pessoas que realmente Tem acham que algumas eles são barreiras, né, Olha, Alex? Aí eu também não tenho. Aí a idade também traz uma coisa que é a preguiça não, de, deixa, de ainda ir buscar e fazer essas pessoas entenderem. Mas a gente pode tentar fazer com quem tiver afim, né? olha só, há poucos anos atrás, a Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, por minha sugestão, fez um simpósio com professores de oclusão em Florianópolis. E foi dado um prazo de 2 horas para o simpósio. O simpósio começou às 2 horas da tarde. Sala cheia. Nós interrompemos 2 vezes por 15 minutos, fomos até às 10h30 da noite. Mas é isso. Público ativo. Então, eu acho que eu já tentei, uma ocasião, fazer uma reunião assim, mas estava meio sozinho, não deu. Mas eu participaria ativamente, sabe, numa, Ah, não, eu vou, numa isso com certeza. possibilidade disso acontecer, Não, com certeza. Você e vai ser a acho, peça né? fundamental para a gente fazer isso. É, A gente é, conseguir organizar, como a gente está pensando em fazer ano que vem mesmo, começar a ativar isso ano que vem para ver se no segundo semestre do ano que vem a gente faz uma coisa bacana. E você também é um agregador, né? Então você pode ajudar a gente até com essas pessoas que são um pouco mais vaidosas, um pouco mais assim prepotentes. Aí a gente de repente você está acima do bem e do mal. Então você pode até apaziguar essas eu ameaças. acredito que hoje já tem muita gente
mente aberta para o bem, sabe? Para Aham, pensar em ensino, para pensar em aprendizagem, né? aham. Porque é o feedback, e aí eu acho que a gente consegue um número, vamos dizer, num primeiro momento, um número suficiente de pessoas até para motivarem Isso. outros, né? Eu Aham. participaria bem na organização disso. A É, e gente você é podia também ver maravilhoso para isso. se algumas, a gente podia cutucar umas empresas para ver se nos dão algum Sim, suporte, né? E sim. aí tentar fazer isso. O Eu acho importante é que plantar a semente. É. É plantar a isso semente. é E uma importante. coisa assim, não é A uma coisa jornada de mega, 1.000 entendeu? quilômetros começa com o primeiro passo. Vamos dar E não é esse uma primeiro coisa passo. mega. A gente faz um encontro de um dia, 2 dias, no máximo, Isso. entendeu? Porque assim, é um encontro oclusal mesmo e eu acho que se fosse assim, tipo, um dia, seria maravilhoso. Todo mundo ouve todo mundo e fica uma coisa super legal. E depois faz aquela mesa, né? Tipo simpósio, eu acho que fica uma coisa legal. Eu acho legal seria um painel, Ou sabe? então Eu isso. gostaria de um painel. Mas, de qualquer forma, isso é coisa que a gente. Vou instável de novo aqui. É. Mas é uma coisa Não, eu acho importante, né? sensacional. Seria maravilhoso. E ele tem uma Muita coisa que capacidade de poderia. organização muito grande. É, Fala. mas eu digo assim, eu ficaria muito feliz de poder participar disso. Não, Já você já estou está. muito contente por estar aqui hoje, né? Ficou muita coisa por ser dita naturalmente, mas acho que o importante foi dizer que mesmo pessoas que começaram lá atrás, ainda têm um pouco a dar, um pouco a esclarecer, que é o meu caso. Estou disponível para quem quiser conversar comigo e quem quiser me procurar, estou disponível. E assim como estou disponível para os colegas, para num determinado momento, se quiserem fazer um encontro, eu ajudo em tudo que for possível para que a gente tenha um encontro realmente Vamos fazer. marcante para todos e de excelente qualidade, um bom lugar, É e isso aí. como merecemos nós que trabalhamos muito pela oclusão a vida toda, É né? isso aí. Eu Eu vou queria, só, deixa eu só, eu acho que, Alex, acho que você poderia finalizar hoje, né? Um dia eu especial finalizo. aí. Eu Eu só finalizo. queria discordar um pouco do que o professor falou aí, né? Quando ele fala que tem um pouco a dar, né? Na verdade, tem muito a dar. É. Vocês, professores experientes, que estudam, que viveram, eu acho que um dos nossos problemas agora, de nós professores também, mais jovens, vamos dizer assim, não tão jovens assim, mas é justamente não escutar os mais velhos, muitas vezes. É achar que alguns professores o tempo passou e esquecer isso, eu acho que isso é um erro enorme, né? Vocês vivenciaram isso aí, o professor Alfredo foi meu mestre, meu mentor lá de Uberlândia, assim, vivenciaram a oclusão num período extremamente crítico, né? Extremamente difícil, porque realmente o clínico fazia a diferença, como foi falado aqui no podcast, e, e vocês, né, fizeram uma oclusão digna, vamos dizer assim, formaram outros professores, e isso é uma contribuição enorme, enorme mesmo. Então, eu acho que tem muito a contribuir ainda por muito tempo. Olha, Obrigado. eu queria te dizer o seguinte, que além de tudo, né, de toda a admiração, de todo o amor, né, que eu sinto por você, é muito importante numa relação que se chama admiração, sabe? Eu acho que a gente, quando continua admirando muito a outra pessoa, esse sentimento, eu acho esse sentimento um dos mais incríveis, né? Porque você é uma pessoa que você tem um universo dentro de você. A gente, numa hora e um pouco de podcast, não tem como dimensionar isso, o quanto você ainda tem a riqueza que está dentro da sua cabeça que tem que ser passada aí para essas gerações que estão chegando, tão voláteis, tão imediatistas, né? Tão, enfim, é, é um outro momento de mundo, né? Que a gente está tentando ver se a gente consegue, ver se a gente consegue reverter de alguma maneira, ou pelo menos mostrar, olha, acordem,
para essa realidade, né? Pode. Bom, e agora a gente chegando no final desse nosso podcast, você com ainda 1 milhão de coisas que você poderia, a gente ficar aqui 3 dias falando, 4 dias, uma semana, um mês. Eu queria que você deixasse para os jovens uma mensagem. A gente sempre pede para os professores no final do podcast deixar uma mensagem em relação à importância da questão desse estudo todo que a gente falou durante o podcast, para essas futuras gerações, né, para os jovens que vão ouvir a gente aí. Bem, lembrando que a oclusão é o caminho por onde devem passar todas as especialidades. Quaisquer especialidades devem passar pelo estudo e ensino da oclusão. E eu acredito que, ao fazer estudo da oclusão, você estará estudando a naturalidade para onde você deve, ao tratar seu paciente, levá-lo. É difícil estudar sozinho. O meu incentivo é que vocês formem grupos, 2, 3 pessoas ou mais, para estudar, porque é muito mais rentável assim. A oclusão, como o Alexandre diz, não é difícil, só é complexa. Mas com outras mentes pensando juntos, você com certeza conseguirá chegar a um ponto onde você vai passar a amar a oclusão e utilizá-la sempre em toda a sua vida. É isso. Estudem em grupo. É o melhor conselho que eu poderia dar para todos. Tá bom? Quero agradecer, viu, Alexandre? Agradecer enormemente essa oportunidade que vocês dois me deram de aparecer aqui de público e dizer o que eu penso, de estar com vocês de uma forma tão agradável durante todo esse tempo e, enfim, desejar sucesso, prosperidade e saúde para todos os familiares de vocês e de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado a você. E ano que vem, juntos, organizando nosso mini congresso de oclusão, com certeza. Com certeza, isso vai ser muito bom. Vou me empenhar. Então, gente, um beijo para todos. Obrigado a Muito presença obrigado a de todos que todos ouviram a aí. gente até esse momento. E vão continuar seguindo a gente aí no OcluCast. A gente está sempre postando aí nas redes sociais, lembrando a vocês que está lá gratuitamente no Spotify e no YouTube. E o link está sempre ou no meu feed ou no meu Telegram, do meu e do Gustavo. Você abre, está lá para vocês disponível essa informação maravilhosa com esses ícones, né? E colegas queridos da odontologia. Um beijo. Beijão.